E durante a semana você pode adquirir no escritório. Nós vamos procurar uma forma de expor os livros aqui também na igreja, ficar mais fácil para você adquirir, tá certo? Quanto custa o aluguel? R$5, é só uma oferta simbólica, tá bom? R$5 o aluguel. E tem vários títulos, né, pastora Lília? Vários títulos de livros, e assim, para ajudar você a crescer cada vez mais no Senhor Jesus. Está aqui, pastora, você pegou outro microfone? Vai ser esse aqui mesmo. Glória a Deus, boa noite, igreja. Vocês estão aí ou não? É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus, principalmente nessa data tão especial. E eu estava pensando, né, ontem o pastor Carlos falou um negócio ali na Igreja de Cristo, e eu fiquei lembrando, né, do que aconteceu. Ele falou da China, né, hoje é o dia que comemora o dia da Bíblia, a palavra que norteia a nossa vida, um dia tão especial. E eu fiquei pensando tal, e há mais ou menos um mês atrás, eu passei um vídeo aqui na rede, mostrando um pouquinho, né, da distribuição de Bíblia ali na China. E para quem não sabe, eu já fui contrabandista de Bíblia, tá? Eu já fui contrabandista de Bíblia, você acredita nisso, querido? E eu falei um pouquinho do alerta, né, aqui para nós como igreja, porque a partir de janeiro, nós vamos viver um novo ciclo como brasileiro, e as mesmas leis que foram implantadas ali na China, são as mesmas leis que eles querem implantar aqui no Brasil. Não sei se você sabe disso, tem 5 leis que eles querem implantar aqui no Brasil, que são as 5 leis que foram implantadas na China. E uma das leis, queridos, que fala que não tem poder absoluto, o maior poder naquele país é o Estado. Então, para vocês terem ideia, né, na China, só tem 5 igrejas oficiais cristãs, crente como nós, só 5. E o livro de Apocalipse é proibido de pregar naquele país. Vocês sabiam disso? Porque quem tem poder máximo sobre o país é o Estado. Então, a Bíblia não pode ter o livro de Apocalipse. Não pode. Porque quem tem a última palavra sobre o Estado, ou melhor, a última palavra sobre o país é o Estado, ali, o governante. Então, não pode pregar sobre o livro de Apocalipse na igreja oficial. Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês hoje, e eu pedi para os meninos soltar um vídeo, do que acontece ali. Então, havia reuniões que eram feitas 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Então, as reuniões não é igual às nossas aqui, né? A gente está acostumado com essas reuniões. Eu vou pedir para parar, talvez vai ficar um pouquinho cansativo, mas tem só um pouquinho de paciência comigo. Eu vou mostrar só um pouquinho para vocês. Talvez não tem muita coisa, porque nós não podíamos tirar foto, porque não pode divulgar. Então não pode. Então você vai ouvir uma música de fundo chamada Ineri. Essa música chamada Ineri significa Deus pode me levar aonde o Senhor quiser. Então ela fala assim, Ineri, Ineri. E durante 2 meses eu ouvi o pessoal cantar assim, ó, Mineirinho, Mineirinho. Porque o único mineiro era eu. Então eles cantavam Mineirinho. Nós saímos dos lugares, né? As reuniões eram 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque não pode ter reunião como essas. Então as reuniões eram nos becos, era na zona rural. Então eu vou pedir para parar, né? E para quem não sabe, eu perdi 15 quilos em mais ou menos 10 dias. Eu estou precisando voltar para lá. Mas aí, pessoal, vamos lá, pode soltar aí para mim. Solta aí, Michel. Solta, põe um pouquinho de som. Esse foi o primeiro dia. Essa reunião foi 3 horas da manhã, com líderes. Nós levamos 28 mil Bíblias. Para mim, fazendo um favor, para. Essas crianças, pessoal, são crianças que foram abandonadas nos metrôs. É porque lá só pode ter um filho, cada família. E se você tiver mais de um filho, e esse filho nascer com alguma doença, tal, eles abandonam, porque essas crianças precisam cuidar dos pais, tal. E se eles tiverem mais de um filho, eles têm que pagar por cada criança. Então essas crianças aqui, uma senhora, então ela adota essas crianças, e essas crianças não têm identidade, tá bom? Era um orfanato que a gente foi ajudar essa senhora, e essa senhora cuida dessas crianças, tá bom? Pode soltar.
Essa senhora aí, ó, 94 anos. São as células. Eu já tinha perdido muito quilo aí. Para só um pouquinho para mim, Michel. As células, pessoal, é lugar que cabe 15 pessoas, nós reunimos 70, 80, era pessoas dentro do banheiro, tal, todas famintas para ouvir a palavra de Deus, né? E diz que célula não funciona, né? Vamos lá, solta aí para mim. Não tinha nem lugar para sentar, pessoal. Tá bom, para aí para mim. Pessoal, esse lugar é a zona rural, é o lugar que a gente tem mais liberdade para pregar, estava chovendo, você vai ver um lugar ali, então assim, os banheiros não tem porta, você vai ver um buraco no chão, que era onde a gente tinha que fazer as necessidades debaixo da neve. Então assim, vocês vão ver, aí tem pessoa que fala assim, não, mas você fala isso, aí todo mundo faz isso. Vamos lá, pessoal, solta aí para mim. É aí, o banheiro. Posso soltar? Pessoas andavam mais de 1.000 quilômetros para ganhar uma Bíblia. Isso. Para aí para mim. Olha só, os cultos não são cultos normais igual os nossos. É assim, ó. O culto começa às 6 horas da manhã. Então a gente levanta, começa a cantar. É mais ou menos assim, você tem que cantar e dançar, tá bom? Por isso que eu estou cantando e dançando. E aí, a hora que termina, você prega. A hora que você acaba de pregar, aí dá um intervalinho, começa a pregar. E a pregação acaba às 8 horas da noite. Então o culto começa às 7, termina às 8 horas da noite. E o último que prega tem que orar para todo mundo que está no culto. Tá bom? Outra coisa, então eu não vou pedir para parar agora. Teve um senhor que chegou de cadeira de roda, ele levantou no meio do culto, eu estava pregando. Então era assim, talvez você está perguntando como que eu pregava. Eu pregava, uma pessoa ouvia eu falar em português, a pessoa ouvia, traduzia para o inglês, a pessoa ouvia inglês e traduzia para o mandarim. Então eu precisava de 2 tradutores. Então, assim, às vezes eu não conseguia, né, me comunicar, mas eu ficava igual o intérprete do nosso presidente. Mas aí, pessoal... Vocês já viram, né? Vamos lá, solta aí para mim. Então, vocês vão ver o senhor levantar da cadeira de roda agora, no meio do culto. Agora, vocês vão ver o senhor levantar da cadeira de roda agora. Isso nós cantamos em português, viu, gente? O título da palavra era Aprendendo a fazer louvor com o que resta. Você lembra disso, Dudu? Agora, esse senhor levantou da cadeira de roda no meio do culto. Essa é a igreja oficial, só cabe 600 pessoas. No país inteiro só tem uma igreja. A cidade proibida, Mait Setum. Essa praça é onde aqueles jovens entrou na frente do trem. A muralha, esse era a barreira, a comida, esse era o jantar, cachorro.
Esse foi na Inglaterra, eu não sei porque está aí. Isso aí é Beijing. Tá bom, isso aí é a Polônia. Pessoal, vocês viram por que eu emagreci, pessoal? Porque o jantar era cachorro. Queridos, abra comigo no Salmo 124, vamos lá. Nós conseguimos levar mais ou menos 28 mil Bíblias, e as pessoas andavam até mais de 1.000 quilômetros para conseguir a palavra de Deus. E às vezes nós temos a palavra na nossa mão, e nós nem abrimos ela durante a semana. Então nós precisamos valorizar, né? Porque nós não sabemos até que dia que nós vamos ter essa palavra na nossa mão. Então vamos ficar atentos, né, queridos? Vamos lá, Salmo 124. Salmo 124, para nós meditarmos aí na palavra de Deus. E tenho certeza que Deus vai falar com você da mesma forma que tem falado comigo. E eu tenho certeza que nós viemos a esse lugar para ouvir a voz do Senhor. Salmo 124, vamos lá? Todos abriram? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nós teríamos engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teria submergido, e sobre a nossa alma teria passado as torrentes, águas impetuosas teria passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nosso Deus, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço. Senhor, é a tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está aqui nesse lugar, por cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que está nos ouvindo agora pela internet, cada pessoa que vai nos ouvir mais tarde. Deus, que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, tira de nós, meu Deus, toda a ansiedade, toda a preocupação. E se alguém entrou aqui nesse lugar buscando uma resposta, que essa noite seja uma noite de resposta no Senhor. Tira de nós, meu Deus, toda a preocupação, toda a ansiedade, tira de nós toda a angústia do nosso coração, todo o medo, toda a preocupação, mas fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, eu fico vendo esse salmo, Salmo 124, fala de um salmo que o salmista, quando ele está escrevendo esse salmo, ele fala que Deus o livrou do laço do passarinheiro. Queridos, e meditando, pesquisando um pouquinho, o que é um laço? Laço é aquilo que nos prende, é aquilo que prende os nossos pés, é aquilo que limita a nossa vida. E eu creio que é um tempo que Deus quer romper alguns laços dentro de mim e dentro de você. E quando esses laços são quebrados, sabe, nós conseguimos ir mais longe, nós conseguimos avançar em Deus. E eu coloquei o título da palavra hoje, coloca aí para mim, fazendo um favor, Michel. As 7 artimanhas de Satanás contra a nossa vida. Quais são as 7 artimanhas que prendem a nossa vida? Quais são esses 7 laços que têm prendido os nossos pés? E meditando, querido, na palavra de Deus, aqui eu coloquei, é lógico que tem outras coisas, né? Mas eu coloquei aqui algumas coisas que limitam a nossa vida. E se eu e você não prestarmos atenção, a nossa vida fica uma vida limitada. Fica uma vida, né, escravizada. E eu estava meditando esses dias, querido, eu coloquei aqui só para meditar, né, sobre os 7 Ds de Satanás, né? Quais são os 7 Ds? E eu coloquei aqui algumas coisas, eu não sei se eu coloquei aqui nos slides, coloca o próximo para mim, Michel, só para mim ver, isso, não, pode voltar, Michel, eu não coloquei não. E eu achei que tinha colocado, achei que a Giovana tinha colocado aqui para mim, mas ela não colocou. E eu coloquei algumas coisas, né, que prendem a nossa vida. E eu coloquei sobre 7 Ds. Talvez ela não entendeu muito. Qual que é os 7 Ds que prende a nossa vida? E esses Ds ficam prendendo a nossa vida. A primeira coisa, quem nunca, queridos, quem nunca ficou desapontado? Alguém que já ficou desapontado algum dia da vida?
O que é uma pessoa desapontada? É uma pessoa sem direção, sem saber para onde caminhar, para onde eu vou, aonde eu vou buscar socorro, o que eu faço. O primeiro D é o quê? Desapontamento. Uma pessoa desapontada, né, fica desapontada, ela não tem jeito, e logo, logo ela vai para o segundo estágio. Qual que é o segundo estágio? Uma pessoa desapontada é uma pessoa o quê? Descontente. Você já viu uma pessoa descontente? Nada agrada a ela. Você pode fazer a melhor comida, você pode tentar arrumar a casa, uma pessoa descontente, nada agrada o coração dela. Então, a primeira coisa, uma pessoa desapontada, ela não tem direção. Uma pessoa desapontada também é uma pessoa o quê? Descontente. Queridos, uma pessoa descontente, você pode cantar aqui o melhor louvor do mundo, você pode colocar a melhor equipe de louvor, e ela vai chegar aqui no culto e vai falar assim, não foi bom. Você pode colocar o melhor pregador, que ele não vai estar contente. Você pode fazer a melhor célula, ela não vai estar contente. Por quê? Porque ela está o quê? Descontente. Uma pessoa descontente, primeiro ela está desapontada, depois ela está descontente. Uma pessoa descontente é uma pessoa o quê? Desencorajada. Primeiro ela está desapontada, depois ela está descontente, e agora ela está o quê? Desencorajada. O que é uma pessoa desencorajada? Ela não tem ânimo. Não, eu não tenho ânimo para ir no culto, eu não tenho ânimo para levantar da cama, eu não tenho ânimo para fazer as coisas. Qual foi a primeira coisa? Desapontada. Depois de desapontada, ela faz o quê? Desencorajada. Depois de desencorajada, ou melhor, descontente, ela fica o quê? Desencorajada. Qual que é a quarta coisa? A dúvida. A pessoa duvida de tudo. Ah, mas será por que fulano me cumprimentou? Ah, fulano está precisando de alguma coisa. Então a dúvida toma conta do coração. Tudo começou com o quê? Desapontamento. Uma pessoa desapontada é uma pessoa o quê? Descontente, é uma pessoa desencorajada, é uma pessoa que duvida, e depois ela está o quê? Descrente. Ela não acredita mais em nada. Depois que ela está descrente, querido, ela fica o quê? Vem o desespero. E depois do desespero, a depressão. Sabe quando tudo começa na vida da pessoa? Tudo com desapontamento. Tudo isso vai terminar onde? Na depressão. Sabia disso, querido? Dá um degrau. A primeira coisa que eu coloquei é o quê? Desapontada, descontente, desencorajada, dúvida, descrença, desespero, depressão. Esse é o 7 Ds, que nós não podemos o quê? Deixar entrar dentro do meu e do seu coração. Por que as pessoas às vezes nem querem mais levantar da cama? Porque tudo começa com desencorajamento, com desapontamento. Ela não tem uma direção. Então eu coloquei aqui algumas coisas para a gente pensar hoje, querido. Qual que é a primeira coisa que eu coloquei que bloqueia a minha vida e a sua vida? Qual que é a primeira artimanha contra a minha vida e a sua vida? Coloca aí para mim, Michel. A primeira artimanha, desviar a nossa atenção. O que eu coloquei aqui para a gente meditar, queridos? Aquilo que bloqueia a minha e a tua atenção. O que tem chamado a tua atenção nesses dias? Aonde é que você tem colocado os seus olhos? Eu coloquei aqui algo para nós pensarmos. Qualquer coisa que domina a sua atenção, também domina a sua vida. Aqui vem contando a história de Pedro, coloca para mim, Mateus capítulo 14, verso 30. Aqui fala que Jesus ele vem andando sobre as águas, e de repente, Jesus ele vem ali, por volta das 3 horas da manhã, e a Bíblia fala que Pedro, porém, reparando na força dos ventos, teve medo e começou a submergir. Aonde é que você tem colocado os seus olhos? O que tem chamado a sua atenção nesses dias? Uma coisa que me chama a atenção, queridos, é que os ventos sempre existiram. Não era a primeira vez que estava ventando, mas a Bíblia fala que Pedro colocou os olhos aonde? Nos ventos. Então, olha só, pandemia sempre existiu, problema financeiro sempre existiu, nós sempre enfrentamos lutas, dificuldades. Problemas familiares sempre existiram, mas aonde é que nós temos colocado os nossos olhos? Aquilo que domina o seu olhar, vai dominar a sua vida. O que
que eu tenho olhado nesses dias? Aonde é que eu tenho colocado os meus olhos? A Bíblia fala que Pedro, reparando na força dos ventos. Então, queridos, não é mais tempo de nós nos distrairmos. Eu fico vendo, mais do que nunca, nós vivemos uma época, queridos, que tem tantas distrações. Eu tenho certeza, vou falar um negócio aqui, que todos já passaram, inclusive eu. Quem nunca pegou o celular de madrugada e foi ao banheiro e de repente as horas passaram ali, a hora que você viu, passou meia hora, 40 minutos, você estava ali mexendo no celular de madrugada. Ou até mesmo mais, queridos. Você se distraiu ali, olhando algumas coisas, tal. E mais do que nunca, nós vivemos uma era, queridos, que nós temos tantas coisas, as coisas acontecem tão rápido. Quando você menos espera, aquilo rouba a sua atenção, chama a sua atenção, principalmente nessa era digital. Você está ali, de repente, você olha, você começa a conversar, você começa a ver as coisas. Hoje nós temos internet, nós temos tantos canais pagos, você começa a ver, eu já vi pessoas que falam assim, não, pastor, eu assisti uma série, eu assisti o episódio ali, a manhã inteira. Assistiu 8 episódios de manhã, assistiu de madrugada. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, que eu estou vendo gente rindo. Eu estou vendo um marido cutucar a esposa cutucar o marido. De repente você assiste. Eu já passei por isso, querido. De repente, você está assistindo um episódio, o episódio termina ali com um gancho. De repente fala assim, nossa, eu preciso ver o próximo. Estou vendo assim, ó. E de repente eu falo assim, não, eu preciso ver o próximo, porque eu preciso ver o próximo, porque... E vai prendendo a atenção, prende ou não prende, queridos? Prende a atenção. E às vezes a gente fala, não, eu preciso ver mais um pouco. Então, o que tem dominado os seus olhos? Quem é que tem feito a sua agenda? Eu fico olhando, certa vez, em Lucas capítulo 3, ali no verso 21 e verso 22, Jesus, ele estava ali no Rio Jordão, ele foi batizado ali por João Batista. Veio uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Logo depois ele foi levado para o deserto, o Espírito Santo o levou para o deserto, e quando ele estava ali no deserto, ele passou 40 dias, ele estava com fome, e Satanás veio e falou assim, transforma a pedra em pão. E ele fala assim, ó, mas nem só de pão viverá um. Olha, sobe até o cenáculo, faz isso outro, transforma a pedra, pula daqui, Deus, sabe, eu fico vendo, Satanás fez uma agenda cheia para ele. A agenda estava cheia, transforma a pedra em pão, pula daqui de cima, faz isso, faz aquilo. E esses dias eu estava pensando, quem é que tem enchido a minha agenda nesses dias? Tem tanta coisa para nos distrair, queridos. Como é que está a sua agenda? Qual é a minha agenda? Quais têm sido as minhas prioridades? Quais têm sido as suas prioridades? Como pessoa, você já fez a sua escala de prioridade? Eu acho que a primeira coisa é Deus. Deus acima de tudo. Depois de Deus, querido, é a nossa família. Você que é marido, é a sua esposa, é o seu esposo. Depois vem os seus filhos. Depois a igreja. Mas quais tem sido a sua escala de valores nesses dias? Deus tem sido prioridade na sua vida? Deus acima de tudo? A palavra de Deus? Nós passamos quanto tempo sem ler a palavra? Nós passamos quanto tempo sem buscar o Senhor? Sabe, então a primeira coisa, você já fez as suas escalas de valores? Você já colocou lá na sua casa, assim, ó, escala de valores? Primeiro, Deus. Deus é soberano na minha vida. Segunda coisa, você que é casado, a sua família, você que é casado, a sua esposa, seu esposo, depois os filhos, depois a igreja. Mas a prioridade é o Senhor na sua vida. É a sua casa, a sua família. E aqui tem uma agenda cheia, o diabo coloca uma agenda cheia para ele. Olha só, qual que é a agenda? Faz isso, faz aquilo. Sabe, eu fico vendo então, o que tem nos distraído nesses dias? Você já viu, queridos? O homem é muito prático, né?
Eu, particularmente, eu sou muito prático. Eu entro numa loja, eu já bato o olho numa camisa, não, eu quero essa aqui, coloco no corpo se eu gostei e tal. As mulheres geralmente vai lá, experimenta, ela gostou, mas ela fala, não, mas ainda tem mais 30 lojas ainda para me passar. E depois que eu olhar, eu volto aqui, mas eu ainda tenho mais umas 30 lojas, né? Eu sou muito prático, queridos, eu bato o olho, eu gosto da cor e tal, em 5 minutinhos eu resolvo o problema. Esses dias eu fui comprar um presente para minha esposa, entrei na loja e tal, a hora que eu entrei na loja, eu vi uma sandália, olhei e falei assim, você tem o número tal? Ela falou, tem. Não, mas tem outro. Não, eu quero essa aqui. Ela falou assim, quem dera se todo cliente fosse igual você. Falou assim, ó, se a sua esposa tivesse aqui, ela tinha experimentado todas da prateleira, e ela ainda ia falar o seguinte, olha, eu vou dar uma olhadinha, e depois eu volto. Não vou pedir para as mulheres levantarem as mãos, né? Quem aqui é vendedor ou vendedora? Deixa eu ver. Quem aqui trabalha? É assim ou não? Sim. Fala assim, eu vou dar uma olhadinha, depois que eu der uma olhadinha. Então, a primeira coisa, o que tem prendido a sua atenção nesses dias? Cuidado, queridos. O que nós temos de mais precioso na nossa vida é o nosso tempo. O seu tempo é o que você tem de mais precioso. Porque o tempo você não compra. O tempo é o que nós temos de mais precioso. E aquilo não volta. Esse culto aqui não vai voltar. Então não volta. O nosso tempo é muito precioso. Para nós perdermos com coisas superficiais da nossa vida. Então, toma conta do seu tempo. Tempo de valor com a sua família. Tempo de valor com a sua esposa, você marido, sabe, tempo de qualidade, tempo na presença de Deus, porque o tempo é o que nós temos de mais precioso. Tem um livro, queridos, esse livro não é cristão, mas esse livro, ele mudou a minha mentalidade, esse livro chama 10, 10, 10. Como chama o livro? Que isso? Esse livro chama 10, 10, 10. E esse livro, ele fala o seguinte, o que vai acontecer com a minha decisão daqui a 10 minutos? Se você tomar uma decisão agora, o que vai acontecer? Vai implicar na sua vida daqui a 10 minutos. Daqui a 10 meses e daqui a 10 anos. E essa autora desse livro, ela fala assim, olha, antes de você tomar uma decisão, pergunta para você, o que vai acontecer daqui a 10 minutos com as vidas das pessoas que estão à minha volta? O que vai acontecer daqui a 10 meses? O que vai acontecer daqui a 10 anos? Então, são perguntas que eu tenho que fazer todos os dias, querido. Então, a primeira coisa, as minhas decisões vão acarretar alguma coisa vai acontecer. Quando você sair daqui, queridos, nós temos que tomar decisões a todo tempo. Deixa eu só te falar um negócio, você toma no mínimo 34 mil decisões por dia, sabia disso? Ah, que isso, pastor. Você tem que tomar uma decisão se você levanta da cama ou não, você toma uma decisão se você vai comer ou não, se você toma uma decisão se você vai escovar os dentes ou não, se você vai pentear o cabelo, se você vai trocar de roupa, se você vai vir no culto, se você vai beber água, se você... Sabia disso? Você toma. Não é o Elton que está falando, não. Isso é revista super interessante. Eu fiquei em choque o dia que eu ouvi isso. Eles dizem que nós tomamos 34 mil decisões por dia. Você teve que tomar uma decisão se você ia vir no culto ou não. Você teve que tomar uma decisão qual roupa que você ia colocar. Tem gente que tira o armário inteiro e fala, não está boa essa roupa. Tem mulher que tira todas as roupas do guarda-roupa e fala assim, eu não tenho roupa. Tem mulher que vai lá, olha o closet e fala assim, ó, tem 40 pares de sapato, fala assim, eu não tenho sapato, eu preciso comprar um sapato. Então nós tomamos decisões o quê? Em todo tempo. Você está tomando uma decisão para onde você vai quando terminar o culto ou não? Você está tomando uma decisão se você está gostando da palavra ou não? Fala assim, eu não estou aguentando, eu quero levantar. Se você levantar, eu creio que você está gostando tanto que você vai chamar mais gente lá de fora para entrar aqui dentro.
Então, nós tomamos decisões em todo o tempo, querido. Então, a primeira coisa, não desviar o quê? O nosso foco, amém? Segunda coisa que eu coloquei, vamos lá, segunda coisa. Duplicidade de mente, Tiago capítulo 1, verso 8. O que é duplicidade de mente? Uma pessoa que não sabe tomar uma decisão, uma pessoa que fica presa ali nas suas emoções. O que é duplicidade de mente? O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe aquela pessoa que fala assim, não sei. Queridos, não tem coisa pior do que você caminhar com alguém que não sabe tomar decisões. Ânimo dobre, já viu aquela pessoa? Você conversa com ela aqui agora, você fala que é a pessoa mais convertida do mundo. Passa 2 minutos, parece folha de bananeira. Já viu aquela pessoa que parece folha de bananeira? O tempo está parado, parece que a folha de bananeira está assim, ó. Ela nunca está para lugar nenhum. Se você chega para ela e fala, ela está bem e tal. Ânimo dobre, uma pessoa que não tem constância naquilo que ela decidiu para a vida dela. Já viu aquela pessoa que você fala assim, olha, o que nós vamos comer? Não sei, né? Aí você fala assim, não, decide você. Eu não quero que ninguém levante a mão agora não, tá? Já viu que o marido vira para a esposa e fala assim, olha, vamos sair para comer? Vamos. O que você quer comer? Não, qualquer coisa. Vamos comer sanduíche? Sanduíche eu não quero. Aí ela falou qualquer coisa. Não, vou até tirar o óculos, que se irrita. Você vira, nós vamos em algum lugar? Não, qualquer lugar. Então vamos para tal. Não, tal lugar não quero. Então fala onde você quer. A pessoa, ela não sabe. Pessoa de ânimo dobre. Então vou comer pizza. Não, pizza eu não gosto. Mas o que você quer? Não sei. Já viu aquela pessoa que fala assim, Aprenda a tomar decisões, querido. Aprenda a tomar decisões. Coisa simples, eu estou citando uma coisa simples. É coisa simples isso. Mas a pessoa não sabe tomar, pessoa de ânimo dobre. Ela quer, ela não quer, ela não sabe. Não sei. Vamos almoçar? Não sei se eu quero. Já viu uma pessoa que fala que não sabe se ela está com fome? Alguém já ouviu isso? Você vira e fala assim, vamos almoçar? A pessoa vira para você e fala assim, não sei se eu estou com fome. Eu não sei se eu estou com fome, querido. Alguém já ouviu alguém dizer que não sabe se está com fome? Não precisa levantar a mão, porque senão você vai se expor, né? Mas você já viu alguém falar assim, eu não sei se eu estou com fome. Eu não sei se eu estou com fome, querido. Para mim, assim, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Duplicidade de mente. Em Tiago 4, coloca, Lúcia, me ajuda aqui que eu já vou terminar. Não vou nada. Tiago 4, em Tiago 4, aqui, Tiago 4, né? Lá no versículo 8, diz assim, olha só que interessante. Tiago 4, versículo 8. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós, purificai as mãos dos pecadores, vós que sois de ânimo, o quê? Dobre. Uma pessoa que não sabe tomar o quê? Decisão. Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Não tem constância na vida. A constância gera o quê? Credibilidade. Uma pessoa constante na sua vida. A constância, ela vai trazer o quê? Na minha vida e na sua vida? Credibilidade. Vamos lá, o próximo. Coloca o próximo slide. Nós vamos andar um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Outra coisa. Terceira artimanha, deixar tudo para depois. Procrastinação. Principalmente os homens. Bem, coloca o lixo lá de fora. Depois. Fulano faz isso, troca a lâmpada. Depois. Toca a torneira. Depois. A síndrome de Faraó. Tudo para depois. Procrastinar as coisas. Queridos, sempre deixar as coisas para onde? Para depois. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas, né, deixar as coisas para depois. Não, que dia, né, que você vai começar na academia? Semana que vem. Que dia que você vai começar um regime? Depois. Você viu que sempre, não, ano que vem. E às vezes, muitas coisas podiam ser evitadas, queridos, se nós não procrastinássemos as coisas. Muitas pessoas, às vezes, podiam evitar as coisas.
Esse dia eu estava vendo um parente meu, ele estava com uma garrafa d'água. Eu falei, mas você não gostava de água? Ele falou assim, eu tive um probleminha no rim. Eu falei, você sabia que 90% das pessoas que fazem hemodiálise podia ser evitado se eles tivessem bebido água? Vocês sabiam disso, pessoal? Eu estava conversando com a Vânia, que trabalha lá na hemodiálise, e conversando com ela, falei, Tim, se as pessoas soubessem a importância de beber água. E muitas pessoas falam assim, eu não gosto. Queridos, nem tudo que a gente faz é porque gosta. Imagina se nós só fizéssemos aquilo que nós gostássemos. Então, muita coisa podia ser evitada na sua vida e na minha vida, se nós não procrastinássemos, deixando as coisas do que? Para depois. Olha só, eu coloquei algumas coisas que a gente deixa para depois. Quantas pessoas, queridos, às vezes eu olho, né, quantas famílias bonitas, e aí as famílias, às vezes, vêm enfrentar alguns problemas ali, aí você olha para o esposo ele deu uma melhorada na aparência, a esposa deu uma melhorada. Por que não melhorou quando estavam juntos? Gente, eu estou falando besteira? Por que a hora que estava junto, pastor Carlos? Por que teve que esperar? Aí uns falam assim, não, isso não é importante. Pessoal, ninguém dorme com espírito, não, pessoal. Ninguém dorme com espírito, a gente dorme com carne, osso. Por que a gente não cuida quando está junto? Por que tem que deixar tudo para depois? Por que o depois? Nós procrastinamos, se chama síndrome de Faraó. Por que síndrome de Faraó? Lembra lá quando Moisés foi libertar o povo, né, ali no Egito, veio as pragas e tal, até o momento que veio a praga da rã. Está lá em Êxodo capítulo 8. Aí eu creio, isso que não está na Bíblia, a dona Faraoa, ela chega lá, e quando ela vai usar o vaso, a hora que ela olha para baixo, pessoal, ela vê uma rã. Eu não sei aqui as mulheres aqui, né? Essas mulheres têm medo aqui, né? Imagina uma rã, um sapo pular em você. O que vai acontecer aqui com vocês? O que vocês vão fazer? Vamos lá, gente? Gritar ou não? Eu lembro uma vez, queridos, isso aqui eu posso contar que aconteceu no acampamento. Nós estávamos no acampamento de jovens e tal, e tinha um irmão que ele estava ajudando a gente, ele estava tomando conta ali da cozinha, e ele foi no banheiro, né, tomar banho, e antes de tomar banho ele foi usar o vaso. E ele sentou no vaso. A hora que ele sentou no vaso, sabe o que aconteceu? De baixo para cima. Queridos, esse homem, ele gritava e saiu correndo de dentro do banheiro. A sorte foi que eu entrei na cozinha e eu parei bem na porta, porque mais 5 segundos ele tinha saído para o meio da reunião, daquele jeito que ele estava. E ele gritava assim, a perereca, a perereca, a perereca, a perereca. Eu falei, o que foi, irmão? O que foi? Ele falou assim, você não vai contar isso para ninguém. Eu não prometi, pessoal. Eu prometi não citar o nome dele. Agora, o fato, eu falei assim, isso eu não te prometo nunca. Imagina, querido, ele saiu correndo daquele jeito e gritava. Agora você imagina a dona Faraoa. Você fala assim, Faraó não existe. Eu sei, pode ficar despreocupado que eu sei. E aí, a hora que ela chega ali para o senhor Faraó e fala assim, ó, é para acabar com essas pragas. Moisés chega para ele e fala assim, que dia que é para acabar com as pragas? Ele fala assim, amanhã. Por que ele não fala para acabar hoje? Sendo que as pragas estavam acontecendo. Lê lá depois. Coloca aí para nós, Êxodo 8:8. Olha só que interessante. Sendo que a praga estava acontecendo, ele pede para acabar no outro dia. Olha só. Chamou Moisés a Arão e lhe disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim, do meu povo, então deixai ir o povo para que ofereça sacrifício. 9. Falou Moisés a Faraó, diz-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, da tua casa, e fique somente no rio. Verso 10.
Ele respondeu: amanhã. Procrastinação. Por que ele não falou para acabar agora? Que dia que ele falou? Troca o chuveiro. Amanhã. Troca a torneira. O que você fala? Amanhã. O portão não está abrindo. Vou mandar arrumar. Amanhã. Nós sofremos com o quê? Com a procrastinação. Principalmente quem? Os homens. Os homens sofrem com a síndrome da procrastinação. Coloca o próximo para mim. Olha só que interessante. O desânimo, pessoal. Quem nunca se sentiu o quê? Desanimado. Eu acho que uma das piores coisas que existe na vida do ser humano é o desânimo. Você lidar com uma pessoa desanimada, com um líder desanimado, com um pastor desanimado, com um funcionário desanimado. O desânimo, ela tira a motivação de você levantar pela manhã. Mas uma pessoa animada, pessoal, sabe aquela pessoa que tem um ânimo no coração? Eu acho que é a melhor coisa que tem. Eu prefiro, queridos, errar no excesso do que pecar, sabe o quê? Da negligência. Eu prefiro chegar no céu e Deus falar assim: ó, eu não te pedi para fazer isso não, do que ele chegar lá e falar assim: ó, você ficou prostrado. Porque a melhor coisa que tem é uma pessoa animada. Sabe aquela pessoa animada? Ela chega no lugar, tal, ela anima o lugar. Então o desânimo, eu fico olhando Bartimeu, o cego que enxergava. Em Marcos capítulo 10, aquele cego que enxergava mais do que a multidão, aquele que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falava assim: oh, você está atrapalhando. Quanto mais falava para ele assim: Jesus, filho de Davi. Oh, cala a boca. Jesus, filho de Davi. Eu não sei se vocês viram um vídeo do menino vendendo mandioca na feira. Já viram, né? E chegaram para ele: cala a boca. Eu falei assim: olha a mandioca. Ele falou: cala a boca, olha a mandioca. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava na feira. Eu tenho certeza que aquela motivação, quando você tem motivação no seu coração, querido, tem pessoas que só enxergam o problema, tem pessoas que conseguem enxergar o resultado. Deixa eu falar algo para vocês: tudo que você for fazer dá trabalho. Tudo que você for fazer na vida dá trabalho, pessoal. Tudo dá trabalho. Tem gente que não quer ter trabalho, mas tudo dá trabalho. Então você precisa entender qual que é o ânimo do seu coração, o que motiva o seu coração. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. O quinto, a discórdia, né? Aqui fala que se os dois não tiverem de comum acordo, que fala do casal, Deus não vai ouvir. A discórdia, pessoal. Aqui fala da união. Eu fico vendo, a Bíblia fala que quando dois concordares na terra, será ligado no céu. Talvez o maior desafio de ser igreja é a unidade. Sabe, queridos, colocar um monte de gente sentada em volta da mesa não quer dizer que tem unidade. Não é unidade. Sabe, eu fico vendo ali no livro de Reis, capítulo 17, quando o povo ali estava orando, e fala que desceu o fogo do céu, fala que era 12 tribos, mas quando eles colocaram as pedras, se tornou Israel, porque eles tinham a mesma clareza de coração, o mesmo propósito. Então veio fogo do céu. Então a primeira coisa, a Bíblia diz no Salmo 133, quão bom e agradável é viverem juntos. Então a unidade talvez é um dos maiores desafios para nós nos últimos tempos. Saber respeitar e conviver com os diferentes. Saber respeitar os limites de cada um. Esse é o maior desafio. Sabe, queridos, sabe qual é o maior desafio que eu fico vendo aqui dessa equipe de louvor? Eu vou usar a equipe de louvor que é mais fácil. É saber conviver com os diferentes. Porque cada um aqui tem um nível diferente. Tem gente que canta, mas tem gente que canta. Tem gente que toca, mas tem gente que toca. Então o maior desafio é conviver com os diferentes. E ao mesmo tempo respeitar o limite de cada um para conviver, porque o sucesso é no coletivo. Porque o segredo da oração do Pai Nosso, queridos, sabe qual que é o segredo da oração do Pai Nosso?
Quando Jesus, os discípulos chegam para ele e falam assim, ó, Senhor, ensina-nos a orar. Ele fala assim, Pai nosso, não é Pai meu. Deus não é só seu Pai, Deus também é meu Pai. Não é só seu, é meu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao nosso, não é ao meu, ao nosso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então o segredo da oração do Pai Nosso é quando nós entendemos o quê? O coletivo. Quando Deus ele age aonde? No coletivo. Quando nós entendemos, quando nós buscamos a individualidade, meu, eu, Deus não vai agir nessas coisas. Então o desafio é o nosso. Outra coisa que eu coloquei, nós já vamos orar pela ceia. Desonestidade. Já viu a desonestidade, queridos? Hoje nós vivemos, né? Eu estava vendo uma palavra, eufemismo. É isso mesmo? A pronúncia está certa? É eufemismo? Quando a pessoa ela tenta falar algo de forma diferente, né? E hoje as pessoas não falam mais claramente, né? Elas tentam usar, né, uma forma mais branda. E mais do que nunca essa palavra, ela cogita no nosso meio. Às vezes eu quero falar algo, mas eu quero falar de algo bonito. Deixa eu só explicar isso para vocês. Sabe quando o povo foi na terra prometida, Deus separou 12 príncipes, 12 homens de Deus. Os povos foi lá e falou, vocês vão ver a terra mana, leite e mel. Os 12 príncipes foram lá, quando voltaram, né, Josué e Caleb, os outros 10, chegaram e falaram assim, não, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas, porque se eles falassem que a terra era ruim, ninguém ia acreditar neles. Então eles tentaram usar de artimanha, para ganhar o coração do povo, para detonar depois. Você já viu isso ou não? Mas, queridos, isso é terrível. Sabe, quando a pessoa faz isso, ela está agindo de desonestidade com as pessoas, para ganhar o coração, para detonar depois. Isso é terrível. A terra é boa, mana leite e mel, mas, olha, eu acho que ele gosta mesmo daquela terra, porque ele falou que a terra é boa, então ele está preocupado com aquela terra. Está preocupado nada, quer te detonar depois. Então, a desonestidade é outra artimanha que vem para detonar as pessoas. Coloca o próximo para mim, vamos lá. A difamação, todos nós conhecemos. Vamos lá, Salmo 101, versículo 5. Vamos lá. Diz assim, só para a gente terminar agora. Ao que ocultas calúnia ao próximo, esse destruirei. O que tem olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Sabe quem fala? O próprio Deus. Olha só. Ao que ocultas calúnia ao próximo, a esse destruirei. Sabe quem fala? O próprio Deus. Eu quero te convidar a você a fechar seus olhos agora. Feche seus olhos. Vamos orar, colocar o nosso coração diante do Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Aquele que vem, que protege o nosso coração, a nossa vida. O Senhor que guarda a nossa vida. O Senhor que guarda o nosso coração. Eu não sei como que você chegou aqui nesse lugar. Você pode permanecer sentado. Talvez você chegou aqui nesse lugar buscando uma resposta em Deus. Você pode colocar a sua mão no seu coração, fazer a sua oração. Uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, aquele que primeiro pede perdão é o que tem coragem. Aquele que pede perdão é o primeiro que tem coragem. Aquele que primeiro perdoa é o que tem força. E aquele que primeiro esquece é o que é feliz nessa vida. Guarde bem isso no seu coração. Aquele que tem coragem de pedir perdão é aquele que tem coragem na vida. Aquele que perdoa é o que tem força. E aquele que primeiro esquece é o que é feliz na vida.
Deixa o Senhor falar com você, no meio das lutas, das batalhas. Deixa o Senhor falar ao seu coração nessa noite. Sabe, queridos, faça a sua oração nessa hora. Nós vamos ter apenas alguns minutos, mas deixa o Espírito Santo falar com você. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Isso, diga ao Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável, imutável. Pode passar o tempo, as estações. Um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, que um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Te louvamos, Senhor. Sabemos que pode passar o tempo, as estações, mas a palavra do Senhor permanece firme no nosso coração. Nada nem ninguém
pode barrar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de conquista, em nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Sabe, queridos, nós vamos tomar a ceia, mas a palavra de Deus diz que antes de nós tomarmos, a palavra de Deus fala para nós examinarmos o nosso coração. E a ceia é para nós trazermos à memória aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez ali na cruz por mim e por você. Senhor, nessa noite nós queremos orar pelos elementos da ceia, queremos orar pelo pão, que a tua palavra diz que é o teu corpo que foi rasgado ali naquela cruz. Também queremos tomar, meu Deus, esse suco de uva que representa o sangue da nova aliança, o teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Deus, pode passar o tempo, até que chegue o grande dia do Senhor, nós vamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez para cada um de nós. O Senhor morreu para todos, diante dos olhos do Senhor, não tem ninguém melhor do que ninguém, porque o Senhor morreu por todos naquela cruz do Calvário. A palavra do Senhor fala para nós olharmos para dentro de nós, a tua palavra fala para nós olharmos para aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Por isso nessa hora, meu Deus, nós vamos tomar a ceia, lembrando daquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Queridos, você pode se colocar de pé, para nós estarmos orando. Se você está com alguém da sua família, ore com a pessoa que está do seu lado, libere uma palavra sobre essa pessoa. Isso, talvez você está sozinho, faça a sua oração, ore pela sua família, ore pela sua casa. Sabe, os diáconos vão passar agora, vão estar distribuindo a ceia, e você ora com a sua família, fala: Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, o teu sangue foi vertido ali naquela cruz. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor realizou ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Tu és o mesmo ontem, hoje, Tu és o eterno, porque sabemos que diante do Senhor nós somos todos iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama como igreja, o Senhor nos ama como povo. Muito obrigado, Jesus. Você pode orar. Isso, tome a sua ceia. Pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Isso, o amor do Senhor por cada um de nós, querido. Tome a ceia. Finito e logo eu, Isso, depois que você orar, você pode tomar a sua ceia. E nós estamos terminados. Que o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor abençoe a sua casa, o Senhor abençoe a sua família. Que você tenha uma ótima semana debaixo da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Você já faz parte do relógio de oração? Se ainda não, entre em contato conosco e esteja fazendo parte do nosso grupo. Estamos no mês de dezembro com o desafio O Meu Novo para Deus. Não deixe de participar dos cultos e das células deste mês. Todas as terças às 20 horas no bairro Ouro Verde temos o ponto de pregação. Não deixe de participar. A campanha de doações continua.
2 gêneros alimentícios que podem ser entregues durante os cultos ou na secretaria da igreja. Atenção aos horários dos cultos presenciais. Aos sábados temos a rede de jovens e adolescentes às 20 horas e aos domingos temos o culto de celebração às 9h30 e às 18 horas. Mas se você não pode participar de forma presencial, os cultos são transmitidos pelo canal do YouTube El Shaddai Araguari. O funcionamento da secretaria da igreja acontece das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. Os dízimos e as ofertas também podem ser entregues por meio de depósito bancário identificado, Pix ou QR Code.